As sanções americanas colapsaram a exportação de petróleo russo, principalmente aquele que é transportado através da frota paralela. Isso é discutido no relatório da agência analítica CREA. Assim, a exportação de matérias-primas por via marítima em fevereiro de 2025 diminuiu 9% em comparação a janeiro, enquanto o fornecimento por petroleiros sombra diminuiu 21%. Em fevereiro de 2025, para além das restrições de Washington, 153 petroleiros estavam sob sanções da União Europeia e 133 do Reino Unido. Estas listas sobrepõem-se parcialmente, mas os parceiros da Ucrânia ainda não chegaram a acordo sobre o monitoramento coordenado, rastreando para onde e para quem vai o recurso paralelo russo. No papel, nas declarações aduaneiras de petróleo, os Emirados Árabes Unidos e Hong Kong são frequentemente listados como o país comercial. Eles são seguidos pela Índia, Singapura e Turquia. Fisicamente, o petróleo acima do limite é enviado principalmente para a Índia e a China. Entre os principais consumidores reais de petróleo, Turquia está em terceiro lugar, com pequenos volumes destinados a Myanmar. Emirados Árabes Unidos, Coreia, Brunei e Egito mostram dados alfandegários. São comuns os casos de transferência de petróleo de navio para navio, no mar, portanto, não se pode ter a certeza absoluta de que as informações fornecidas no registro dos dados aduaneiros correspondem à realidade, escreve o The Insider. Em janeiro de 2025, a frota paralela fornecia 86% das exportações russas de petróleo bruto por via marítima. A Rússia utiliza bandeiras de países estrangeiros para contornar sanções: Panamá, Barbados e Serra Leoa. Além disso, empresas associadas aos Emirados Árabes Unidos, aos Estados Unidos e aos petroleiros gregos ajudam Moscou a transportar petróleo ilegalmente. Entre aqueles que ajudam a Rússia a exportar petróleo, uma parte significativa são os petroleiros gregos. Os proprietários destes navios são muitas vezes empresas de fachada, sobre as quais pouco se sabe. Mas entre os diversos nomes de empresas cujos navios navegaram da parte russa do Golfo da Finlândia para o Mar Mediterrâneo e se tornaram mais leves, destaca-se a TMS Tankers, de propriedade beneficiária, segundo a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, e continua sendo, segundo o Lloyd's List, do bilionário George Economou, escreve o The Insider. Além das dezenas de bilhões de dólares de lucro líquido por mês que a Rússia gasta para continuar a sua guerra contra a Ucrânia, a frota paralela russa é uma ameaça significativa para o meio ambiente. É difícil identificar navios. As tripulações desligam os transponders ou transmitem coordenadas falsas. Os petroleiros não certificados, muitas vezes com manutenção mínima, têm a probabilidade de derramamentos de petróleo em águas internacionais, alertam ambientalistas. A Organização Ambiental Internacional Greenpeace mantém a sua própria lista da frota paralela da Federação Russa. Em março de 2025, 192 petroleiros suspeitos foram registrados lá. A maioria deles navega pelo Mar Báltico, com muitos navios possuindo a idade superior a 15 anos. Estes navios-tanque são frequentemente tripulados por marinheiros inexperientes, e os navios não estão suficientemente seguros contra riscos, como derrames de petróleo. Escreve Deutsche Welle. As sanções contra a Rússia, incluindo a sua frota paralela, são um dos dois principais pontos de pressão sobre a Rússia para forçá-la à mesa de negociações. O primeiro-ministro britânico afirmou isto numa conferência de imprensa após uma reunião virtual com líderes que se tornaram participantes na coalizão dos dispostos para apoiar a Ucrânia. Nós concordamos que continuaremos aumentando a pressão sobre a Rússia. Vamos manter a ajuda militar à Ucrânia e continuar a reforçar as restrições à economia russa para enfraquecer a máquina de guerra de Putin e forçá-lo a sentar à mesa de negociações. O presidente Trump ofereceu a Putin um caminho para uma paz duradoura. Agora, devemos torná-lo uma realidade. Chegou o momento de continuar a avançar em direção ao resultado que queremos ver: o fim dos assassinatos, uma paz justa e duradoura na Ucrânia e uma segurança duradoura para todos nós. Lembrando que o Kremlin usa os navios-tanque da frota paralela como armas para danificar cabos de comunicação da internet, gasodutos e linhas de energia no fundo do Mar Báltico. A frota paralela da Rússia muitas vezes funciona como cobertura para os militares russos. Larissa Petruk para o canal Freedom.